Olá, a gente vai falar sobre os conceitos iniciais de estatística, que são os conceitos básicos que a gente precisa para seguir no estudo de estatística. Alguns deles a gente já deve conhecer, até pelo que a gente já viu em sala de aula, e outros serão novos, e preciso de um pouquinho mais de atenção para entender bem porque a diferença é bem pouca, beleza? Primeira coisa, a diferença entre população e amostra. População é um conjunto de pessoas, indivíduos ou objetos quaisquer que têm uma característica em comum e aquilo gera uma população, beleza? Então, eu posso ter uma população igual à brasileira, que é realmente uma população de indivíduos. Posso ter numa fábrica de carros uma população de carros, porque aí entra na classe dos objetos, beleza? Então, população, conjunto de indivíduos ou objetos que têm alguma característica, que compartilhem alguma característica, beleza? Que tem alguma característica em comum, ou seja, compartilhem alguma característica. E a amostra é o seguinte: quando a gente tem uma população muito grande, a gente pode pensar no Brasil para isso. Quando a gente tem uma população muito grande, a gente quer analisar algum fator da população, a gente usa uma parte da população. E essa parte da população ela é denominada amostra. E quando a gente vai usar essa parte da amostra, é só a gente pensar num exemplo de um bolo. A gente tem um bolo, para saber se o bolo é bom, a gente não precisa provar o bolo inteiro, comer o bolo inteiro. A gente tirando uma fatia desse bolo, uma fatia que venha com recheio, com a cobertura, igual o resto do bolo tem, a gente vai saber se o bolo é bom. Então é mais ou menos isso. A população seria o total, o todo, só que como nem sempre a gente consegue analisar o todo, a gente pega essa amostra para ser analisada. Beleza? Exemplo. Aí a gente tem aqui a pesquisa eleitoral. Se eu fosse fazer uma pesquisa eleitoral com todos os eleitores do Brasil, seria impossível. A gente não consegue fazer isso. Então, a gente pega uma amostra que represente esse todo. Lembrando que a amostra tem que ter todas as características que a população tem, né? Gênero, religião, escolaridade, as regiões e dentre outras tantas características, né? E essa parte analisada, quando ela realmente representa a população, que é a intenção, que ela represente a população com todas as suas características, ela é chamada de amostra representativa. E para essa pesquisa realmente ser válida, essa amostra tem que ser representativa, porque se eu pego uma amostra tendenciosa, eu estou manipulando a minha pesquisa e não é a nossa intenção, beleza? O outro exemplo que a gente tem que definir bem aqui é o de parâmetro e estatística. Estatística vocês vão encontrar em alguns lugares como estimativa também. O parâmetro são as medidas que a gente usa quando vai investigar a população. Então, é uma forma de investigar, de medir, de pesquisar dentro de uma população. E a estatística são as medidas que a gente obtém da amostra. Então, parâmetro usa população, estatística usa amostra, beleza? Essa é a diferença. Aí aqui eu deixei um exemplo para vocês, justamente separando isso. Amostra usado para calcular, né? A amostra a gente usa para calcular e para isso a gente usa a estatística. Agora a população, quando a gente usa o parâmetro é para compreender a população. Então o parâmetro ligado à população e estatística ou estimativa ligada à amostra, beleza? Então, vocês estão vendo que tem aí uma ligação entre o parâmetro e a estatística, mais ou menos ligando a amostra e população, que é usado justamente para estimar a população, beleza? Estimar algum dado da população. Agora a estatística descritiva é a que a gente vai se prender no segundo ano, né? A estatística descritiva, ela passa por etapas. As etapas da estatística descritiva estão representadas nesse diagrama aqui do lado. A gente tem a amostragem e o censo, aí tem coleta, tratamento, apresentação, análise, conclusão, e a gente vai entender o que é cada parte disso, beleza? Começando pela coleta e crítica. A primeira coisa que a gente faz, a primeira etapa, é escolher um tema.
o que vai ser pesquisado, definir qual é a sua pesquisa. E logo depois a gente parte para a coleta. Depois que você define o tema, você vai coletar as informações. E essa coleta ela pode ser direta ou indireta, beleza? A coleta direta é quando é feita sobre elementos de registro obrigatório. Nascimento, casamento, óbito e por aí vai, beleza? Prontuário de paciente, registro de escola, são coisas que são obrigatórias ser anotadas. Então, essa é um tipo de coleta direta. Ou quando o próprio pesquisador vai fazer a pesquisa, vai perguntar ao povo. Isso é uma coleta direta. E a coleta indireta é quando uma pesquisa usa dados de uma coleta direta. Como assim? Eu vou criar uma pesquisa sobre mortalidade. Mas esses dados de mortalidade foram feitos em uma pesquisa, em uma coleta direta. Alguém foi lá, pesquisou, viu qual era a taxa de mortalidade em certas regiões e eu uso esses dados para fazer uma dissertação, por exemplo, que já é uma coleta indireta. Eu estou usando dados de uma coleta direta, beleza? E a coleta direta, ela pode ser separada em contínua, periódica ou ocasional. O que é a contínua? A contínua é a que é realizada sempre. Tem essa obrigatoriedade, ela é realizada sempre, praticamente todos os dias ou todos os dias, como nascimento, óbito, frequência na escola, chamada que a gente faz na escola. Essa é uma coleta direta contínua, ela tem que acontecer sempre. A outra é a periódica. Essa periódica é a que é feita em intervalos, né? A gente põe aí um intervalo de tempo. Como exemplo, a gente tem as avaliações de vocês, né, que não é feita em toda a aula, certo? Ela é feita com uma certa periodicidade, então eu estipulo um tempo para fazer isso, tanto que a gente tem os bimestres. O censo, que é realizado de não sei quanto em quanto tempo no Brasil, beleza? Que tem um período para isso. Então isso é importante saber. Essa é a coleta direta periódica. Ou a coleta direta ocasional. O que é ocasional? Acontece alguma coisa e essa pesquisa, essa coleta tem que ser feita. Ela não foi programada, igual o caso de pandemia que a gente vive no Brasil, de Covid-19. Várias pesquisas estão sendo feitas e essas pesquisas não estavam sendo programadas, não eram programadas, certo? Elas foram pesquisas ocasionais, coletas diretas ocasionais, beleza? Porque não tinha uma programação, não seguia um período e nem é algo obrigatório, que vinha sendo feito todos os dias, que era algo corriqueiro, beleza? E depois de feito isso tudo, a gente vai para uma parte muito importante dessa etapa 1, que é a crítica, que é onde você vai meio que selecionar os seus dados, tirar aquilo que tem imperfeição, beleza? Que tem falha, olhar com cuidado os dados para ter uma pesquisa e trabalhar com dados selecionados para ter uma pesquisa melhor, beleza? Aí a gente vai para a etapa 2. A etapa 2 é o tratamento dos dados. O que a gente faz no tratamento dos dados? A gente processa esses dados obtidos. A gente vai organizar esses dados dentro de um critério que a gente vai formar, beleza? Eu quero do maior para o menor, do menor para o maior. Eu quero os maiores, o índice de criminalidade, quais os estados que tem mais, quais os estados que tem menos. Então é justamente uma organização desses dados. E ela pode ser feita de forma manual, você ir lá, se é uma pesquisa pequena, né, bem local, se a gente faz uma pesquisa dentro de uma sala de aula, a gente consegue fazer todo esse processamento dos dados de forma manual. Agora, se é uma pesquisa que a gente estende para uma cidade ou para um país, como é o nosso caso, aí o melhor seria de forma eletrônica, né, usando os programas que melhor se encaixem em sua pesquisa, certo? Depois disso, a gente vai para a etapa 3. A etapa 3 é a apresentação dos dados. A gente define como esses dados vão ser apresentados. Eu quero apresentar como gráfico, porque eu acho que vai ser, para minha pesquisa, é a melhor forma de apresentação. Não, eu quero apresentar como tabela, que eu acho que vai ser a melhor forma da população entender o que está ali, beleza? E para que a gente faz, para que a gente procura fazer essa apresentação dos dados de uma forma diferente? Justamente para facilitar o estudo do objeto, para facilitar o que você
para facilitar o entendimento daquilo que você está querendo mostrar com sua pesquisa, beleza? O gráfico e a tabela ajudam muito nisso, tanto que a gente vê muito em jornal a apresentação dos dados em gráficos, infográficos e por aí vai, beleza? Etapa 4. Não, antes disso, vamos falar das apresentações dos dados aqui. Aqui eu coloquei alguns exemplos de dados, de apresentação de dados, alguns exemplos de gráficos, né? A gente tem aí o gráfico de barras, o gráfico de bolhas. O que a gente está mais acostumado a ver é o gráfico de barras, o gráfico de setores também é bem usado, beleza? A tabela aqui embaixo, o gráfico de barras ordenado, o histograma e vários outros. Aí são só alguns exemplos, beleza? A gente tem muitos exemplos de gráficos que são usados para facilitar nessa interpretação da pesquisa. Na etapa 4 é a análise dos dados, beleza? O que acontece com a análise dos dados? A gente observa como os dados foram apresentados. Então você pega a apresentação de dados, no caso o gráfico ou a tabela, e começa a analisar esses dados. Então você retira as informações dessa tabela ou desse gráfico e interpreta e entende essas informações e consegue criar uma linha de raciocínio para entender essas informações, beleza? E é nessa etapa que há o uso de medidas convenientes para análise dos dados obtidos. Como assim o uso de medidas convenientes? A gente pode fazer uma média, uma mediana, aplicar qualquer outra medida para tentar interpretar esses dados de forma mais simples. É nessa etapa que a gente pode fazer isso, beleza? E na etapa 5, a gente tem a conclusão da pesquisa. Essa conclusão é feita por um especialista, não é gravem isso, não é um especialista, um estatístico não, tá? É um especialista no assunto que está sendo pesquisado. Então, se eu estou pesquisando taxa de pobreza numa cidade, eu vou conversar com um assistente social, com alguém que esteja ligado nessa área, beleza? Se eu estou falando sobre educação, sobre dados em educação, eu vou conversar com o professor, com gente voltada para a educação. Então, a conclusão é feita por algum especialista no assunto pesquisado, beleza? E essa pessoa vai relatar as conclusões de forma facilitada para quem for usar. Então, eu sou leigo em engenharia, por exemplo, eu sou leigo em engenharia mecânica. Se a pesquisa for em engenharia mecânica e eu preciso usar essa pesquisa, a conclusão vai ser feita por um engenheiro mecânico, por alguém dessa área, que vai trazer isso de forma mais simplificada para mim, para eu usar da melhor forma, de forma que eu entenda o que está ali na pesquisa. Ah, se foi bom o resultado, se foi ruim, mas isso tem que ser feito por um especialista, certo? Então essas são as 5 etapas aí da estatística descritiva. Então, prestem muita atenção em cada etapa, são bem simples, realmente são os processos que a gente tem que seguir para fazer uma pesquisa, isso é bem intuitivo, a gente não precisa pensar muito, beleza? E aqui tem as referências de onde eu tirei as imagens. Então, espero que vocês tenham entendido e façam um resumo, tentem entender isso de forma mais simples, anotar os tópicos mais importantes, anotar as falas mais importantes que vocês acharam aqui e coloquem no caderno para facilitar depois a compreensão no trabalho que eu deixarei, beleza? Grande abraço para vocês.